E aí, como é que você está? Você está de repente cansado ou cansada? Está se sentindo aí, né, com a bateria fraca, extremamente fraca? Pois é, a gente tem que ter muita atenção com a nossa condição física, psicológica, emocional. Por quê? Não só por uma questão de bem-estar, por uma questão de, tipo, estar no dia a dia de boas, mas porque de repente é possível que você esteja com algo mais. Pode não ser uma coisa de um dia, de dois, de uma noite mal dormida. Você pode de repente ter algum problema. A Organização Mundial de Saúde já considera, por exemplo, a síndrome de burnout uma doença. E 1/3 dos brasileiros estão sofrendo desse mal. Então, a parada é muito séria. Então, o nosso papo vai ser sobre burnout. Segura esse papo. A doença é classificada pela OMS como um estado físico, emocional e mental de exaustão ou esgotamento, resultado do acúmulo excessivo de atividades, principalmente trabalho. O grande gatilho da doença é justamente o excesso, o que faz com que o transtorno seja mais comum entre pessoas que atuam diariamente sob pressão, lidando de forma constante com responsabilidades, cobranças, resultados e expectativas. Os sintomas da síndrome de burnout vão desde nervosismo, dor de cabeça, insônia, alterações no apetite e no humor, até tonturas, pressão alta, problemas cardíacos e gastrointestinais. O estresse elevado e a falta de vontade de sair da cama ou de casa podem indicar o início da doença. Pois é, nós estamos cada vez mais submetidos a cargas de trabalho, ou de estudo, ou de produção, do que é que seja, cada vez mais intensas ou cada vez mais extensas. Só que nós temos um limite. Muitas vezes o fato de um colega de trabalho, um colega de estudo estar rendendo muito bem, num pique massa, de repente é porque é o ritmo da pessoa, é o limite daquela pessoa, que pode não ser o meu, pode não ser o teu. Então nós temos que ter um conhecimento sobre as nossas limitações, sobre as nossas condições e debilidades. E muitas vezes, por causa da expectativa criada, por causa da pressão que nós sofremos, seja por parte de um patrão, seja por parte de um sistema de ensino, seja por parte de questões financeiras, nós muitas vezes nos cobramos tanto que acabamos acreditando numa ideia louca que é de que a gente pode render mais, a gente pode produzir mais além do limite. Isso não é nada saudável. Na verdade, nós estamos também passando por um momento onde há muitos discursos por aí de que você tem que ir além, de que você tem que superar. Cara, eu não tenho nada contra a gente ir além dos nossos limites, só que entenda, para você ir além dos seus limites, você tem que entender primeiro quais são os teus limites. E você tem que estar consciente de quais são os possíveis custos que vai ter para você. Eu costumo dizer, por exemplo, para meus alunos, que quando eu estou acompanhando o UFC, para quem curte ou para quem não curte, mas eu já ouvi, por exemplo, cards, né, lutas que estavam marcadas, que de repente foram desmarcadas porque um determinado lutador, ele cometeu um erro chamado overtraining. O cara treinou além do que o corpo dele suportava, aquele treinamento. E aí simplesmente o cara ficou impedido de lutar. Então muitas vezes nós estamos brincando, nós estamos flertando com o perigo e o custo é a nossa própria saúde, o nosso próprio bem-estar. Então eu quero pontuar algumas coisas rapidamente sobre o burnout para você ficar ligado. Informações adicionais. Síndrome de burnout é diferente de depressão e transtorno de ansiedade. Embora a gente encontre certa similaridade nos sintomas, é importante perceber que a síndrome de burnout pode, em um determinado momento, avançar para outro transtorno específico e o seu gatilho tem relação direta com esse quadro de pressão, de cobrança de resultados. Outra coisa importante é o cuidado que a gente tem que ter com vídeos motivacionais que incitem comportamentos contrários à nossa biologia. Síndrome de burnout não é a doença dos vencedores nem de perdedores. Terceiro, a síndrome de burnout não se cura com equilíbrio, e sim com harmonia, conceitos sutilmente diferentes. Na mitologia grega, a harmonia é filha de Ares, deus da guerra, e Afrodite, deusa do amor. Simbolicamente, isso significa que a harmonia é resultante de uma dinâmica de opostos que se relacionam, que se intercambiam, que se movimentam para diversos lados. Já o equilíbrio prevê
que duas partes com valores equivalentes compensam uma a outra, de forma estática. Talvez exista uma confusão entre a ideia de equilíbrio e do caminho do meio, especialmente proclamada pelo budismo. Contudo, o caminho do meio budista traz mais a ideia de harmonia do que o equilíbrio. A natureza é harmônica, o corpo humano com sua biologia é harmônico. As emoções também devem estar em harmonia. A diferença é que na harmonia não há esta relação de equivalência e constância, tal qual o equilíbrio. É importante que se diga também que o burnout não é sobre especificamente a relação com o trabalho, e sim sobre a relação com a vida, sobre como encaramos a vida. Porque sempre vamos encarar algum tipo de atividade e nós vamos ter que lidar com a ideia de resultado, a gente vai lidar com a ideia de meta. Mas é importante a gente se posicionar diante disso, entendendo que existe algo a ser preservado, a nossa integridade, a nossa sanidade, como eu falei anteriormente. E, como eu já abordei em outros vídeos, falando sobre ansiedade, por exemplo, eu vou bater nessa tecla novamente. Embora aqui no YouTube, pessoas como eu, que são leigas, eu sou um mero estudante de psicologia, embora seja professor de filosofia, de sociologia, de história, mas eu sou um mero estudante de psicologia, a minha defesa sempre, quando a gente aborda temas de caráter psicológico, procure ajuda profissional. Até para você saber exatamente o que é que você está sentindo. Porque existem muitas semelhanças entre muitos problemas que a gente tem aí. Como, por exemplo, o burnout, ele pode ser confundido com um quadro de depressão, pode ser confundido com um quadro de ansiedade, pode até ser confundido com algum outro tipo de transtorno, bipolaridade, enfim. Mas um especialista, um profissional, um terapeuta que vão chegar junto, vão fazer aquele acompanhamento e vão ajudar não só a fazer o diagnóstico preciso, mas também a fazer o tratamento adequado. Eu me preocupo muito com isso. No primeiro semestre, eu estava com um pé nessa parada, eu estava caminhando pro burnout. Volta e meia eu chego aqui e compartilho alguma coisa da minha vida e assim, no YouTube, eu penso nesse canal como uma maneira de contribuir não só com estudantes do ponto de vista do conhecimento e das provas, mas também para a vida. Então, é muito importante propagar essa informação, propagar esse conhecimento e eu conto com você para que outras pessoas também fiquem alerta. Até porque, como eu falei no comecinho do vídeo, a OMS já está fazendo um trabalho nesse sentido de trazer mais informação, porque é com a informação que a gente vai compreendendo melhor aquilo que está acontecendo com a gente e melhorando a nossa qualidade de vida. Então, um grande abraço para você e até a próxima.